dentro de mim tem uma pressão assim, ó. Aí de vez em quando eu penso em reclamar com Deus, sabe, eu falo: Deus, que pressão é essa? Que negócio é esse? Aí Deus fala: anda da expansão, anda da expansão. Você achou que ia ser fácil? Anda da expansão. Hoje mesmo eu estava pensando nessa palavra, falando: Deus, eu falo: anda da expansão. Reclama não. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que tudo aquilo que você não expandiu nos últimos 10 meses, você vai expandir nos próximos 2 meses. E não reclama se doer. Amém? Você crê não? Não reclama se doer não. Não reclama não, porque crescer dói. E eu não estou falando de crescer de número, não estou falando de crescimento seu em Deus. Sabe, uma vontade de orar mais do que você ora e fala: por que eu estou com essa vontade? Vontade de conhecer mais a Bíblia do que você conhece. Por que eu estou com essa vontade? Vontade de amar mais as pessoas do que você ama. Por que eu estou com essa vontade? É Deus te esticando. É Deus expandindo a gente. E o que vai acontecer nos próximos 60 dias, ou um pouco menos, vai ser inexplicável na sua vida. Você vai chegar dia 31 aqui e vai dizer: olha, eu queria explicar, mas não consigo. Eu estou profetizando isso na sua vida, eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é: como viver a plenitude. É Deus expandindo a gente. Que palavra difícil. Como viver é possível viver a plenitude? Tem alguns textos bíblicos que são muito desafiadores na minha vida. Quando a palavra de Deus fala que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, eu fico igual uma criança com 10 anos, com 8 anos, que eu pego literalmente, eu falo: foi para a liberdade que Cristo me libertou. E isso tem que fazer sentido dentro de mim. Quando a palavra de Deus diz que Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância, eu acredito 120% nessa palavra. Ele veio para me dar vida e vida em abundância. Agora, o que é abundância para mim? O que é abundância para você? Tem abundância para todo gosto. Mas a minha vida tem que fazer sentido. E a abundância fala de plenitude, fala de ser pleno em Deus, fala de você ter uma vida plena em Deus. E eu sou um homem de muitas perguntas. Eu tenho, centenas de perguntas dentro de mim. E eu tento respondê-las diariamente. Às vezes eu consigo responder 2, 3, 1. Passo dias sem conseguir responder nenhuma. Mas eu não deixo de me perguntar: Senhor, isso faz sentido? Deixa eu te falar um negócio, querido. Eu nasci num lar evangélico. Como dizem antigamente, eu nasci num berço cristão, né? Até meu berço era convertido. Era Shalom Baby, né? Nasci dentro da igreja praticamente, né? Minha mãe não podia me ter. Meu pai me consagrou no ventre da minha mãe. Falou: se meu filho não morrer, e se minha mulher não morrer, ele vai ser um pastor. Eu fiquei sabendo disso no dia da nossa ordenação a pastor, que a gente descobriu isso. Eu não sabia disso. Meu pai só contou nesse dia. E aí eu ouvi tudo quanto é jargão, gospel, cristão, evangélico, evangeliquez, seja o nome que você quiser dar. Eu ouvi isso a minha vida inteira. A minha vida inteira eu ouvi que Deus cura todas as doenças, que Deus faz tudo novo de novo. Eu ouvi que o tá amarrado, o glória. Eu ouvi que Brasil era o celeiro das missões. Eu ouvi que o último avivamento ia vir do Brasil. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu aprendi a falar com essas palavras. E chega uma hora que isso precisa fazer sentido para você. Você fala: peraí, eu ouvi que o Brasil vai ser o celeiro do avivamento. Eu estou com 46 anos, e cadê o avivamento? Peraí, eu ouvi que o Brasil é o celeiro de missões do mundo. Ok, mas cadê? Aí você fala: não tem muito missionário. O Brasil realmente já é um celeiro.
mas eu preciso saber disso, porque isso faz sentido para mim. Então muitas perguntas eu vou me fazendo. Eu ouvi muitos não pode durante a minha vida toda, eu ouvi muitos pode na minha vida toda, que não faz o menor sentido na Bíblia, depois que eu descobri. Então eu quero dizer para você que fazer perguntas não é pecado. Se questionar você, questionar o que faz sentido na sua vida em Deus, não é questionar Deus, Deus é Deus, mas isso aqui na minha vida está sendo de verdade? Eu estou vivendo isso de verdade? Eu gosto muito de ver nos aniversários, né? Aniversário de crente é uma bênção, né? É uma bênção aniversário de crente, ainda mais se for crente raiz mesmo. Tem uns crentes Nutella aí que nem é tão assim, mas se for crente raiz, tem oração, lê salmo, né? Lê o salmo no número da idade. Aí o salmo faz menor sentido, mas tem que ler, é quase uma mandinga, né? Uma simpatia gospel. Não é com vocês não, estou falando da minha vida, tá? Estou falando com ninguém aqui, é comigo. Mas tem que ler lá e tal. E às vezes nós lemos lá: se passares pelas águas não te afogarão, se passares pelo fogo não te queimará. Joia, é Bíblia, verdade. Mas é uma verdade na sua vida? Ou você vive se afogando e aquela palavra não faz o menor sentido para você? Você vive se queimando e aquela palavra faz o menor sentido? Então eu preciso, por que muitos crentes têm dificuldade de orar? Porque a primeira coisa que você precisa saber é orar a Bíblia. Deus, eu estou numa peleja aqui, eu estou lutando aqui, não estou conseguindo, mas a tua palavra diz que 1000 cairão do meu lado e 10.000 mas eu não serei abalado. É a tua palavra que diz, eu creio na tua palavra. É a palavra, eu preciso profetizar, eu preciso orar a palavra. Então faça perguntas para Deus, peça para Deus te responder. E uma das perguntas que eu estou fazendo é: como viver a plenitude? Como viver isso? Como de fato viver esse negócio? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos bíblicos hoje, textos bem fáceis, bem tranquilos, mas textos bíblicos. Eclesiastes capítulo 3, desculpa. Eclesiastes capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 1. É um texto bastante conhecido, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, o tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que eles os aflija. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras de Deus, fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus fez durará eternamente. Sei que nada possa ser acrescido nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Eclesiastes, esses capítulos de Eclesiastes, esse trecho da Bíblia, fala que existe tempo para todas as coisas. E ele fala mais, ele fala: olha, o trabalho vem do Senhor, foi o Senhor que colocou, e desfrutar daquilo que o trabalho proporciona também é joia. Está tudo certo, mas existe tempo para todas as coisas. Então você pode desfrutar das coisas, mas eu preciso saber que existe um tempo determinado. E aí tem três itens que eu preciso observar com você, para quem quer viver plenitude. Alguém quer ver plenitude aqui? Não. Levanta sua mão e fala assim: eu quero, Senhor.
Fala com ele aí, que é ele que vai revelar para você. É o Espírito Santo. Eu quero ver essa plenitude. 3 coisas que eu quero falar com você: tempo, lugares e posturas. Se você quer viver plenitude na sua vida, você precisa observar tempo, lugares, e lugares você pode entender como ambientes, como ajuntamento de pessoas, como pessoas também. E o terceiro ponto, a sua postura, para se viver plenitude em Deus. Por que eu te falo isso? Provérbios capítulo 16, verso 1, eu vou ler para você, fala assim, ó: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quem ensina sobre administração, sobre tantas coisas, vai chamar isso de planejamento. Mas eu queria aprofundar um pouco mais. Não é só um planejamento, é mais, é espiritual, é psíquico, é humano, mas tem Deus nesse negócio. Viver a plenitude é a capacidade de discernir tempos, interpretar lugares e definir posturas. Vou repetir: viver plenitude é a capacidade de discernir tempos, interpretar lugares e definir posturas. O que é discernir tempo? Vamos lá. Eu tenho o direito de andar livremente. O Senhor me libertou, então eu posso andar livremente, eu posso sentir livremente, e vai ter tempo na minha vida, que é um tempo de alegria, de celebração. Estou indo bem no trabalho, estou indo bem no meu ministério, meu casamento está jóia, então é o meu tempo de celebração. Então você vai me ver rindo o tempo todo, vai me ver festejando, jóia. Mas vai ter dias também que pode ser um tempo de luto, de tristeza, de perdas. O meu tempo é de perdas. Discernir tempo é discernir esse tempo. Qual que é o meu tempo hoje? O meu tempo é um tempo de reclusão. Eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso ficar enlutado. Eu tive uma perda muito grande, eu tenho que processar esse luto dentro de mim. Isso é humano, querido. Eu não sou super-homem. Ah, mas o Espírito Santo. Ah, mas Deus em você. Ah, mas Deus me fez com essas fraquezas, com essas limitações. Jesus, homem, também teve essas limitações. Até chorou, diz a Bíblia. Está lá, registrado. Deve ter um motivo. E eu preciso discernir. O que eu não posso é, vivendo o meu tempo de luto, atrapalhar o seu tempo de celebração. Essa é uma questão para a igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Você tem uma festinha na sua casa, um almoço especial, mas eu estou no meu tempo de luto. Ou eu faço desse encontro um lugar de cura para mim, ou eu não vou. Eu não posso chegar no seu tempo de celebração, levando o meu tempo de luto, e atrapalhar aquilo que é o seu festejo em Deus. Amém? Você está entendendo? Não. Então você tem maturidade para isso. O único lugar que você pode vir no seu tempo de luto, se juntar com pessoas de tempo de celebração, e ser ministrado, e até impactar-nos com o seu tempo de luto, é na igreja. Na igreja você pode vir. Na igreja você vem chorando, sangrando, você vem destruído, não tem problema. Esse é o lugar onde as macas e as mesas vão te curar. Mas você precisa aprender a discernir tempos. E quando a gente começa a discernir tempos, isso traz uma liberdade muito grande na nossa vida. Porque a gente começa a descobrir que existe uma palavrinha que a gente fala muitas vezes para os nossos filhos quando eles estão bem pequenininhos. Inclusive é a primeira palavra que eles costumam aprender a falar. Qual que é? Não. Para os nossos filhinhos a gente fala, não pode, não, não. Aí a primeira palavra que ele aprende a falar é, não, não. Esse menino falando não, você só fala não para ele. Ele aprendeu não, é normal, é natural. Só que a gente cresce, e com os nossos coiguais, com as pessoas que estão no mesmo nível da gente, de idade, de tempo, de momento de vida, nós temos uma extrema dificuldade de falar não. Pastor, vai, filho,
não vou não. É por quê? Porque não é o meu tempo. Poxa, pastor, mas é meu aniversário, joia, eu não quero ir porque eu não vou atrapalhar o seu aniversário. O meu tempo é um tempo de luto. O tempo que Deus está me pedindo é outro tempo. Eu estou discernindo o tempo de Deus em mim, pode ser diferente do seu em você, e tudo bem. Mas isso vai trazer uma plenitude, porque isso traz liberdade na sua vida. E quando a gente começa a falar verdade, deixa eu te falar, a coisa que mais prende você naquilo que Deus quer fazer, é mentira, omissão e falsidade. São 3 âncoras poderosíssimas na vida de todo crente. Se o crente não observar essas 3 âncoras, ele vai ficar preso. Ah, pastor, eu tenho que ir, porque se eu não for, a pessoa vai ficar chateada comigo. Se você for sincera com ela e falar a verdade, ela não vai ficar chateada. Ela vai ficar chateada se você mentir para ela. Se você tentar inventar uma desculpa, aí ela vai ficar chateada. Fala a verdade. Seja claro. Para mim não dá. Fulano, eu estou contando com você. Não conte. Eu não estou no momento de fazer isso. Eu não vou poder atender às suas expectativas. Não conte comigo. Discirna o seu tempo. Não é preguiça não. É discernir um tempo em Deus. É colocar diante de Deus. Deus, o que você é comigo hoje? Deixa eu te falar. Se eu for atender todas as demandas, eu sou um pastor pequeno, mas se eu for atender todas as expectativas das pessoas sobre a minha vida, talvez eu já estivesse morto, porque eu mesmo já crio expectativa. Então se eu for querer atender a expectativa dos outros também, eu não daria conta. O segundo ponto que eu quero falar com você é o ponto de lugares. Você precisa interpretar lugares. Em que lugar você está hoje? Em que posição de vida você está hoje? Deixa eu só voltar só um minutinho. Eu tinha anotado ali, acabei não falando. Essa questão de você não atrapalhar o outro serve para o seu casamento também. Homens e mulheres, por favor, discirna o seu tempo e comunique o seu tempo para o seu cônjuge. Fale sobre isso. Não puna. Tem uma pastora, não sei se foi a pastora Camila Barros, que falou sobre isso um tempo atrás na internet, está viralizado aí, que é o seguinte: se o marido acorda mal, geralmente ele consegue contornar a situação e a vida segue, mas se a mulher acordar mal, misericórdia. Isso é uma realidade nas nossas casas. Só que não está certo, querido. Eu não posso olhar algo que está errado e só porque é comum dizer, não, está tudo bem, é assim mesmo. Não é assim. Comunique. E deixa eu te falar um negócio, vai ter dias que você não vai estar bem mesmo. Bata no peito e fala, eu não estou bem, mas eu vou vencer esse dia. E se exercite para isso, e se motive para isso. Pegue a sua linguagem do amor. Qual que é a sua linguagem do amor? Você já sabe? É serviço? É palavras de afirmação? É tempo de qualidade? Você sabe qual que é a sua linguagem do amor? Pega a sua linguagem de amor e coloca ela para trabalhar. A minha linguagem é serviço, servir as pessoas. E quando você começa a andar no caminho que o Espírito Santo está te mostrando sobre isso, você faz coisas sem imaginar. Você começa a fazer no automático. Quando você fala, eu estou fazendo o que eu deveria fazer. Deixa eu aproveitar que a pastora Carla foi atender uma pessoa ali fora. Deixa eu confessar aqui. Ontem eu não estava bem, querido. Sabe aquele dia ruim? Aquele dia pesado, aquele dia... E aquele dia arrastado. Fui para os fundos da minha casa, lá para a área de trás da minha casa, instalei negócio, e cortei planta, porque a minha linguagem é serviço. Se eu não estou bem, eu tenho que fazer alguma coisa. E limpei, e cortei, e fiz, mas não estava bem. E aí de tarde eu estava pensando, eu tenho que sair, tenho que comprar uns negócios na farmácia.
cansado já. E aí veio um apontamento de Deus assim: serve a sua casa, serve a sua família. Já estou servindo, Deus, já cortei as plantas lá fora, já fiz tanta coisa, já instalei o filtro, que a pastora Cá tem 6 meses, ela, instala o filtro para mim, instala o filtro para mim. Você também é assim, homem? Ou é só lá em casa? Aí fiz, aí levantei, peguei o carro, fui fazer o que tinha que fazer, fui lá e comprei um pote de açaí. Em casa todo mundo gosta de açaí, eu é que não ligo, o resto todo mundo é vidrado em açaí. Aí cheguei em casa, preparei açaí com leite condensado, com leite em pó, com banana, e dei um açaí para cada um. Aí ficou todo mundo feliz. Aí melhorou meu humor, porque ver todo mundo feliz me contagia. Sabe, querido, a gente precisa exercitar essas coisas de crente. Não é só na igreja não, é na sua casa também, no seu lar também. Ser crente é ser crente em todo lugar. E aí você precisa discernir esses tempos, esses lugares também. Você precisa olhar para os lugares e falar assim: mas o que está acontecendo aqui? É para eu ficar nesse lugar? Esse ambiente é um ambiente para mim? Esse ambiente colabora para aquilo que Deus quer fazer na minha vida? E quando eu falo que Deus quer fazer na sua vida, eu não estou falando só de uma vida evangélica, ministerial, estou falando da sua vida pessoal, do seu trabalho, da sua profissão, do seu casamento, dos seus estudos. Isso contribui. Esses palavreados, este lugar, esse ambiente, ele contribui para aquilo que Deus está gerando na minha vida? Se não contribui, sai dele. Vaza. Seja qual for o ambiente. Deixa eu te falar, já que eu estou polêmico hoje, deixa eu aproveitar. Tem momentos na sua vida que a sua família não vai ser um ambiente adequado, e você vai ter que evitar. Nem que seja por um momento, mas você vai ter que evitar. Você vai ter que aprender a preservar. Quando eu falo de família, eu estou falando de parentes, de famílias segundo, terceiro, né? Família, núcleo principal é você, sua esposa, seus filhos, se você já é casado. Se você não é, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Núcleo principal não tem como você largar, mas parentela, vai ter momentos que você vai ter que se afastar dela, porque senão você não vai conseguir viver o que Deus tem para você, porque vozes vão vir sobre a sua vida o tempo todo. Tem coisas que eu não posso contar para as pessoas, querido. Estou pensando em fazer isso. Porque eles vão falar assim: faz não, bobo, perda de tempo. Mas Deus falou comigo. Para que eu vou sujeitar a avaliação de alguém que não tem peso sobre a minha vida, aquilo que o próprio Deus já falou? Aprenda a discernir pessoas, aprenda a discernir ambientes, lugares. Aprenda a discernir vozes na sua vida. Quais são as vozes que podem falar com você? Quais são as vozes que falam no seu coração? Quais são aquelas pessoas que têm coragem de dizer: não faz isso? Quem tem a coragem de dizer assim: fulano, para que está feio, para que está esquisito, para com esse negócio, sabe? A gente precisa de pessoas corajosas. E aí você pode falar assim: pastor, mas é porque eu não tenho ninguém assim. É porque você não é assim. É porque as pessoas que sentam perto de você são como você. E a gente precisa ter pessoas do nosso lado que sejam corajosas, mas a gente precisa ser corajoso também. E dizer: olha, para mim isso aqui não dá. Querido, é tão bom ter liberdade. Eu estava falando com um amigo meu que mora distante daqui, eu pedi para ele um favor, e ele me respondeu na hora: Paulo, está fechado, pode fazer. E aquilo me deu uma alegria tão grande, sabe por quê? Eu sei que não é fazendo média, eu sei que ele não falou aquilo porque ele fosse sem graça de dizer não, porque se fosse não, ele falaria: não dá. Ele já falou, ele já me disse, em outras oportunidades: vou fazer isso. Não, Paulo, não, para mim não dá. Faz você aí.
Então, quando você tem liberdade com as pessoas, isso traz liberdade sobre a sua vida. Aprenda a discernir pessoas. Tem gente que ela acha que ela é José do Egito, né? Ela teve um sonho lá que ele é o sol, e as estrelas vão se prostrar. Mas deixa eu te falar, passa pelo deserto, é vendido pelos irmãos, injustiçado pela mulher de Potifar, e aí passa na prisão, aí talvez a gente consiga ser José. A gente quer ser José sem conseguir nem passar pelos probleminhas da vida hoje. Você não é a pessoa mais importante do ambiente que você está, querido. Você não é o centro das atenções dos ambientes que Deus te colocou. Ele pode até te promover para isso um dia, mas você vai ter sempre ambientes que você não vai ser nada, e ambientes que você vai ser uma voz relevante. Aprenda a entrar em 2 ambientes. Aprenda a honrar os 2 ambientes. Aprenda a discernir o lugar que Deus quer você. Jesus, ele é o nosso exemplo de plenitude. Ele é um professor de plenitude. Em tempos de falta, ele foi provisão. Em tempos de doença, ele foi cura. Em tempos de festa, ele foi mais vinho. Em tempo de luto, ele foi consolo. Ele viveu plenitude. Ele soube experimentar da plenitude. O terceiro ponto que eu queria falar com você é sobre postura. Qual é a postura que a gente precisa ter para viver plenitude? Qual que é a postura de um crente? Hoje eu estava escutando uma pessoa que não é crente, e ela estava dizendo, contando uma história numa entrevista, ela dizendo assim: não, porque eu queria tirar minha própria vida, eu fui me suicidar, e naquela noite eu planejei todo o meu suicídio, como é que eu ia fazer, e aí eu planejei que de madrugada eu ia fazer assim, 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 e quando fosse de manhã eu já estaria morta. Mas aí, quando foi de madrugada, uma pessoa que nunca me liga, de outro estado, que eu conheço, mas nunca me liga, e ela disse o seguinte: uma pessoa crente em Jesus, mas uma pessoa crente, ela fez questão de frisar, uma pessoa crente, e ela pegou o telefone e falou assim para mim: o Espírito Santo mandou eu te ligar, para que você não faça aquilo que você está pensando em fazer essa madrugada, e isso salvou a minha vida. Essa é a postura de um crente. Mas não é a ligação que é a postura de um crente. A postura do crente é o que vem no testemunho dela. Uma pessoa crente, mas sabe, uma pessoa crente, ela só ouviu essa pessoa no telefone porque ela sabia que essa pessoa era crente de verdade. A sua postura valida as suas palavras. A forma com que você anda valida aquilo que você professa. E nós precisamos entender isso. E nós não somos uma igreja de uso e costumes. Nós não somos uma igreja que tem tantas questões com isso. Mas deixa eu te falar, tem roupa de crente sim, querido. Tem. E tem roupa que não é de crente. Tem. E eu preciso dizer isso para você. Se a roupa que você veste, homens e mulheres, despertam no outro o desejo sexual, a sua roupa não é de crente. Me perdoa. Eu preciso avaliar isso. Ah, mas a maldade está no olho de quem vê. Ok, tem gente que vê uma manga, tem maldade, problema da pessoa. Mas tem posturas que não são de crentes. Tem palavras que não são de crente. Tem coisas que não são de fato de crente. E nós precisamos atentar para isso. Precisamos observar isso. E tem muitas pessoas que não conseguem discernir tempo, lugar e postura.
Tem alguns textos que eu separei aqui, olha só, vou ler para você, Mateus 16, 21 fala assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e do escriba, fosse morto e no terceiro dia ressuscitado. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus voltou e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Você não entendeu as coisas, você não entendeu, ô Pedro, o que é para fazer agora? Agora eu preciso voltar para Jerusalém para sofrer as dores da crucificação, e quando eu não discerno isso, eu me torno pedra de tropeço. Quantos pais são pedra de tropeço na vida dos filhos? Quantos filhos estão na vida dos pais? Quantos filhos seguram os pais naquilo que Deus quer fazer? Quantos pais seguram os filhos naquilo que Deus quer fazer com os filhos? Quantos pastores seguram as suas ovelhas? Quantas ovelhas seguram os seus pastores? São pedras de tropeço. Jesus foi mais profundo e falou assim: Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Judas não discerniu o tempo. Marta estava lá, lavando os pés de Jesus, com um nardo puro, e ele falou: por que não vende isso? E aí Jesus falou: olha, o noivo está com vocês, ele vai chegar lá o dia que não vai estar mais, você não está discernindo o tempo, ela está preparando o meu corpo para isso, vocês não estão discernindo o tempo. Deixa eu fazer um parênteses com você aqui, querido. Qual é o tempo da igreja? Qual que é o tempo da igreja? O que está acontecendo hoje com a igreja? A igreja do Senhor Jesus, qual que é o tempo? Você está ligado? Você está ligado que o Hamas soltou um comunicado, ontem ou anteontem, não sei, dizendo que perseguição total aos judeus e aos cristãos, no mundo todo? Você está ligado? Você está ligado que tinha um hóspede judeu, no hotel na Rússia, um hóspede, e eles cercaram o hotel e mandaram sair, senão eles quebravam tudo? Você está ligado, querido? Você está ligado que o próximo passo é Israel ser cercado, e até que eles clamem, bendito é o que vem em nome do Senhor, nada vai acontecer? O que está acontecendo? Por que essa palavra então, bispo? Porque o Senhor quer que você viva a plenitude do Evangelho hoje, porque só na plenitude do Evangelho você pode viver com Cristo. É só discernindo as coisas, você pode estar preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família e na igreja do Senhor Jesus. É plenitude, é tempo de plenitude. A igreja, querido, olha só, quem está aqui há mais de 5 anos, 4 anos, já ouviu eu falando isso muitas vezes. É um tempo de crescimento da igreja, é um tempo de prosperidade na igreja, é um tempo de abundância na igreja. Vai chegar o tempo, e está chegando, e já chegou. Isso tudo é plenitude, mas para preparar a igreja para aquilo que Deus quer fazer. A questão é que a gente fica perdendo Jesus de vista. A gente perde Jesus do nosso campo de visão, e eu vou te provar isso. Quantos de nós saímos de um culto como esse, e vamos embora para nossas casas, e perdemos Jesus no nosso campo de visão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só vamos lembrar de Jesus no domingo. Tem um relato na Bíblia que é muito peculiar, está registrado, Lucas capítulo 2, verso 41, fala assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos.
E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino admiravam muito a sua inteligência e as suas respostas. Aonde que Maria perdeu Jesus? No templo. No templo. Jesus não estava na balada, Jesus não estava na festinha, Jesus não estava na casa dos amigos, estava no templo. Mas Maria foi embora e deixou Jesus. Quantos de nós vamos embora hoje e vamos deixar Jesus no templo? E deixa eu te falar um negócio. O Jesus de hoje habita em mim, habita em você. A gente só não leva ele para casa se a gente não quiser. Mas se eu resolver que eu não vou levar, eu não levo. Domingo que vem eu volto para visitá-lo. Domingo que vem eu volto para ver como ele está. E tomara que ele esteja bem, porque senão eu vou sair domingo que vem daqui e falar assim, ó, culto fraco, tá? Ó, tá meio caído hoje. Ao invés de carregar Jesus comigo, levar ele para minha casa, levá-lo para o meu trabalho, levá-lo para minha família, levá-lo para a rua comigo, nos meus passos, junto comigo, caminhando junto com ele, aonde eu vou o Senhor pode ir, porque eu só vou em lugares que o Senhor pode entrar, então vamos juntos, eu só vou fazer aquilo que o Senhor faria, eu só vou falar aquilo que o Senhor pode ouvir, então vamos juntos, Jesus. Só que é difícil, é desafiador. Então nós deixamos ele em casa, deixamos ele no templo, e fazemos do templo aquilo que ele não é. Isso aqui é só um prédio, mas nós transformamos isso aqui num templo, porque Jesus só pode ficar em templo. Então agora isso aqui é templo, e eu deixo de ser templo, e eu saio da minha casa e venho aqui visitá-lo todo domingo à noite, se não tiver nada melhor para fazer. Se tiver, eu faço. Percebe? Percebe o que é não viver plenitude? Plenitude é eu estar com Jesus o tempo todo, em qualquer lugar, querido. E não fazê-lo como foi feito aqui. E Jesus estava no templo, Jesus estava ouvindo a palavra no templo, Jesus estava falando a palavra no templo, mas Maria estava perdida no tempo e espaço. Onde tem perdido Jesus? Os discípulos no caminho de Emaús perderam Jesus no caminho de Emaús, do lado de Jesus. Só descobriram que era Jesus quando sentou à mesa, mas quando ele descobriu, sabe quem ficou com eles? Somente a saudade que ele foi embora. Ele foi embora. Deixa eu te falar, querido, se você não discernir Jesus num culto como esse, ele vai embora. Se você não discernir o Espírito Santo num culto como esse, ele vai embora. E sabe o que vai ficar para a nossa igreja? Saudade, lembranças de um avivamento. Nossa, era bom lá atrás, ainda me lembro da pequena igrejinha, como era bom. Mas e hoje, e agora, e para hoje, para o momento de hoje? Ficou para fora, ficou para depois. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que for ataque do inferno, tudo aquilo que for astúcia do inferno, eu repreendo agora em nome de Jesus, e mando cessar agora a autoridade do nome de Jesus. Tudo que for saúde, eu libero cura, seja curado, na autoridade do nome de Jesus. Presta atenção no que eu estou te falando. Muitos de nós vamos viver uma vida inteira, se nós não atentarmos para isso, com uma revelação de parte de Jesus. Vamos ter uma revelação fragmentada, uma revelação que não é a revelação de quem é Jesus de fato. Isso não é plenitude. Atos vai dizer
Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens. E a minha pergunta para você é: onde Ele tem habitado então? Se Ele não habita em mim, se Ele não habita em lugares feitos por mão de homens, aonde Ele tem habitado? E ter o Senhor Jesus habitando em mim não quer dizer viver uma vida ruim, uma vida onde eu não consigo viver o melhor que Deus tem para essa terra. Viver uma vida plena em Deus é viver o que Deus tem de melhor nessa terra, mas entender que isso não é o mais importante. O meu foco principal não é viver só bastardo. A coisa mais importante é andar com Jesus e cumprir o seu propósito. Tem gente perseguindo, querido, meta, para provar para si mesmo, para provar para o pai, para a mãe, para a sociedade, para o vizinho, que dá certo. Dei certo na vida. Isso não é meta de vida, isso não é plenitude em Jesus. Troca de carro para os amigos, vem. Se arruma para vir para a igreja, para mostrar que é a mais produzida. Isso é viver em escravidão. Ser livre e pleno em Deus não é isso. Ser livre é ser livre do nosso orgulho, das nossas feridas, da expectativa das pessoas. É querer viver a vida que Deus escreveu para mim. Como que o Senhor me quer na presença dEle? Como que o Senhor espera o meu louvor dessa noite? Não importa se o irmão do lado, da direita, da esquerda não está pensando isso. Eu quero agradar o meu Deus. O que o Senhor quer? Qual é o desafio que o Senhor tem para mim hoje? Ah, mas Deus pode te dar uma bela casa para morar? Pode, e vai ser uma maravilha, que eu vou servir a Ele melhor ainda. Se tiver ar-condicionado em todos os cômodos, então vai ser maravilhoso, nesse calor fresquinho na casa toda. Nossa, vai ser maravilhoso. Mas não é para ninguém, é para a honra e glória do Senhor. Eu preciso aprender a viver plenitude. O que mais te impede é a mentira. O que mais nos impede é a mentira. É fazer média com as pessoas, é as omissões. E vou dizer mais para você, eu quero terminar dizendo isso para você. Quantos escravos, quanta escravidão eu ainda vejo dentro da igreja. Quanta falta de liberdade. Quanto domínio de pessoas com pessoas. Quantas pessoas querendo dominar umas às outras. Marido dominar a mulher, mulher dominar o marido, pai dominar filho, filho dominar pai, pastor dominar ovelha, ovelha dominar pastor. Quanto que eu vejo nessa vida toda aí. Quanto de escravidão, quanta falta de liberdade por pecados não confrontados, por pecados não confessados, por palavras não questionadas, e tudo em nome do politicamente correto gospel. Pessoas levando o nome de Jesus, que todos sabem em volta que estão em pecado, que não é que caiu em pecado ou que pecou um dia não, que vivem uma vida pecaminosa, mas ninguém fala nada. Quantos pastores, líderes, que as ovelhas estão acobertando, quantas ovelhas acobertadas pelos pastores, pecados externos, pecados que é visível, mas nós queremos dizer que queremos viver em plenitude. Plenitude é luz, querido. Plenitude é luz da palavra, é amor, mas é fogo consumidor, é graça, mas é confronto. Hoje você não pode falar mais com as pessoas, pastores sendo processados porque advertiram as suas ovelhas de um pecado. Não pode falar de pecado mais. Ó, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Não, está me ofendendo. Deixa eu te falar, querido, Jesus já foi ofendido demais, e Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e isso basta. Queria desafiar você, e eu vou repetir os 3 pontos.
a entender qual que é o tempo da igreja. Se você está nessa igreja, é porque Deus tem algo nesse tempo para você. Mas você precisa discernir o tempo. O tempo é preparação da plenitude do Espírito. Mas para isso, precisa ter uma plenitude em você. Tenha medo disso não. Não tenha medo disso não. Não tenha medo de trazer as suas mazelas para o altar não. De entregar as suas mazelas, gente, não tenha medo disso não. O que nós estamos construindo é um ambiente onde você se sinta seguro para isso. O que você não pode fazer é sair daqui do mesmo jeito que você entra todo domingo, vivendo as mesmas lutas, as mesmas guerras, e não tendo plenitude em Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de discernir lugares e pessoas e dizer: olha, não é tempo mais de andar com você, não é tempo mais de ir nesse lugar, não é tempo mais de frequentar esse ambiente. Que deixa eu te falar, a vida são ciclos. Aprende a sair de ciclos. Ciclos passam na nossa vida, aprende a sair deles. Olha, era a época disso, agora não é mais. Ensina a pessoa. Se tiver alguém na nossa igreja, algum líder na nossa igreja, líder de GC, diácono, presbítero, pastor, que esteja vivendo uma vida dissoluta, e você sabe disso, se você não vier falar comigo, você também está em pecado. Fala comigo, diz para mim: pastor, está acontecendo isso aqui, o senhor não está sabendo o que está acontecendo. Porque nós estamos preparando uma noiva para Cristo, nós não estamos brincando com isso. Eu quero ir para o céu, você quer ir também? Não? Alguns pelo menos, você não entendeu a pergunta, né? Você quer ir para o céu, amém ou não amém? Eu quero, querido. Eu quero ir para o céu. E eu vou dizer para você o que eu falei na hora do louvor aqui. E nós vamos terminar o louvor, pode subir. Deus não quer mudar os teus compromissos, a tua agenda. Deus quer te colocar na agenda dele. E o que eu tenho dito para o Senhor, e hoje eu disse de novo na hora do louvor aqui: sim, Jesus, pode nos colocar como igreja na sua agenda. Pode nos colocar na sua agenda. Pode nos fazer entender o teu querer, porque nós queremos viver uma vida plena em ti. Bispo, plenitude então vai ser